Fala, pessoal! Bem, o Grêmio teve uma janela de contratações interessante e necessária, porque o time titular do Grêmio tinha carências e o time reserva do Grêmio tinha carências. Agora, com as contratações que eu vou falar para vocês, o Grêmio vai ter um time titular bom e algumas boas opções no banco de reservas. O Grêmio trouxe Soteldo, que para mim foi a principal contratação do Grêmio, um jogador vertical, que é veloz, sabe dar assistência, sabe finalizar e que foi o grande nome do Grêmio nessa temporada até se lesionar. Marquezinho, bom goleiro, faz defesaças, tem experiência e liderança. Grêmio trouxe também o Pavon devido à lesão do Soteldo, que é um jogador útil, um atacante que já foi muito bem no Boca Juniors, que foi útil no Atlético Mineiro e que sabe dar assistência, sabe finalizar. O Grêmio trouxe também Duqueiroz. Esse eu acho uma boa contratação, porque no Corinthians jogou muito bem, no Zenit estava mais apagado, mas o Duqueiroz ele traz equilíbrio ao meio de campo. Ele marca bem e também sabe chegar bem ao ataque. O Grêmio trouxe o Dodi. Esse daí, para mim, das contratações foi a mais fraca até então, porque é um jogador feijão com arroz, sabe fazer a marcação, mas ofensivamente deixa a desejar. E nos jogos que entrou até agora, para mim, em nenhum deles ele se destacou. Todos foi nota 6. Daí tem o Diego Costa, que vem para ser o centroavante, uma posição que o Grêmio teve muitas dificuldades até o momento na temporada, que ele tem uma história belíssima de ser campeão da Premier League, ter sido campeão também com o Atlético de Madrid, de ter chegado à final de Champions, ter jogado a Copa do Mundo, ter sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, mas se tu pegar os últimos 3 anos ele vem em baixa. Então o Renato vai ter a missão de recuperar esse atleta, e se ele conseguir que o Diego Costa renda metade do que ele já rendeu, já vai ser uma baita contratação que o Grêmio fez. E a última das contratações, que foi o Mike, lateral que estava no Guarani e que foi revelado no América do Rio Grande do Norte, teve passagem por alguns outros times. Esse eu preciso ver alguns jogos para poder ter uma análise, porque realmente é um jogador que estava jogando ali no Campeonato Paulista, fez gol, deu assistência, mas eu preciso ter uma análise porque é um jogador ainda desconhecido da mídia em geral. Mas ele vem para disputar posição com o Reinaldo no momento segue sendo titular, e é uma posição que o Grêmio precisa melhorar, que já recebeu muitas críticas o Reinaldo nessa posição. E se a gente pegar com essas contratações, o time titular do Grêmio ficou dessa forma, pelo menos na minha visão. Marquezinho, bom goleiro. João Pedro, lateral interessante. Pedro Jeromel e Kahneman, zaga histórica. Reinaldo tem as suas deficiências. Vila Sante, baita volante que foi o principal meia na temporada passada. PP tem os seus altos e baixos. Duqueiroz, jogador que vai trazer equilíbrio. Soteldo, isso quando ele se recuperar, mas de momento seria Pavon. Daí quando tiver os dois, pode ser Soteldo num lado e Pavon no outro. Ou daqui a pouco um Nathan Fernandes ou o próprio Gustavo Nunes. E lá na frente, Diego Costa. Para mim, um time bom para começar uma Copa Libertadores lá em abril. E de reservas, o Grêmio vai ter algumas opções interessantes, como o André Henrique, que é um jogador promissor, como o Nathan Fernandes, o Gustavo Nunes, vai ter Carvalho, vai ter Cristaldo. Acredito que o Cristaldo com essas contratações deve ficar na reserva, ou daqui a pouco eu falei o PP, que é titular, mas daí pode ser o Cristaldo. Tem algumas opções interessantes no que se diz a zaga reserva. Então o Grêmio, com as contratações,
fica com um elenco interessante. Agora é ver, né? Porque esse time vai ter que pegar um entrosamento. O time que vem jogando até então tem feito atuações razoáveis. A expectativa é que com as contratações o Grêmio cresça o patamar do futebol que vinha desenvolvendo. Mas você, torcedor, qual a expectativa para essas contratações do Grêmio? Quais as expectativas para a temporada do Grêmio? Deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de acompanhar os conteúdos que eu produzo no canal Repórter Matheus Wolff.